Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje nós vamos tratar sobre a igreja de Sardes, que é conhecida como a igreja espiritualmente morta. A igreja em Sardes, ela foi morrendo aos poucos. Então foi se esvaziando-se por completo do Espírito Santo. Agora já não passava de um cadáver. Então os irmãos de lá foi morrendo aos poucos. Mas aos olhos humanos ela parecia que estava viva. Mas espiritualmente esta igreja estava morta. Então ela assemelhava-se a um defunto, preparado em ricas funerárias, ou seja, bem maquiada e vestida ricamente. Então ela impressionava por sua vida sem vida. Ela, porém, já começava a cheirar mal as narinas de Deus. Muitas igrejas hoje, infelizmente, assemelham-se a Sardes. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente ali dentro, mas não sabem. Vivem do passado, pois já não existe no presente. Então, ao invés do registro do novo nascimento, o atestado de um óbito que poderia ter sido evitado. Então essa igreja estava completamente morta espiritualmente. Mas ali no meio da igreja existia um remanescente vivo espiritualmente. A igreja de Sardes, a cidade de Sardes, por estar situada a 500 metros acima do nível do mar, considerava-se inexpugnável. Era uma igreja muito orgulhosa, também de seus fabulosos tesouros. Tinha muitos tesouros nesta cidade. Suas abundâncias vinham em parte. Então, era uma igreja muito rica, uma cidade muito próspera. E que ela fornecia ouro e prata em grandes quantidades. As suas águas eram muito excelentes ali, eram tidas como indispensáveis e muito boa para a saúde. Sardes, ela fazia parte do reino da Lídia, a antiga capital do reino de Lídia, cujos monarcas eles tornaram-se notórios por sua magnificência. Hoje vista a fabulosa Cresso, ascendendo ao trono no 6º século a.C., esse Cresso, este rei, que chamava Cresso, acumulou tantos bens que o seu nome veio a tornar-se sinônimo de riqueza. No mundo antigo, este ditado era corrente: rico como Cresso. Quem visita hoje a Turquia, onde está situada a 7 igrejas,
espanta-se com as ruínas de Sardes. Nem sombra há daquele reino que tanto se exaltara. Muito rica esta cidade. Os crentes pareciam estar vivos espiritualmente dentro dessa igreja, mas infelizmente eles estavam mortos espiritualmente. Fundada provavelmente pelo apóstolo Paulo, a igreja em Sardes exalava abundante vida de um amontoado de gente oriunda de várias etnias. O Espírito Santo batizou a todos no corpo de Cristo. E apesar da diversidade cultural, todos agora achavam-se irmanados no autor da vida. Mas a pessoa tem que cultivar a comunhão com Cristo, senão automaticamente acontece como a igreja de Sardes. A pessoa deixar de orar, de ler a Bíblia, de consagrar, de jejuar, automaticamente ela vai morrendo espiritual. Mas não demorou muito e a igreja de Sardes ela começou a necrosar-se, ou seja, a destruir-se. Morria e não percebia que estava morrendo. Então esta igreja agora ela vivia de quê? De aparências. Embora parecesse avivada, ela estava sem vida, estava morta. Então a sua liturgia até lembrava o cenáculo, mas não passava de um bem ritmada marcha fúnebre. Este é o retrato de algumas igrejas, infelizmente hoje, que parece estar viva, mas os irmãos estão mortos espirituais. Vamos tirar algumas lições dentro da igreja de Sardes. Quando Cristo fala o que tem os 7 Espíritos de Deus, então era urgente que esta igreja de Sardes soubesse que sem o Espírito Santo é impossível ter vida espiritual, porque sem a graça, sem o Espírito de Deus na nossa vida, nós estamos mortos, infelizmente. As 7 estrelas apresenta-se Jesus também como o soberano da igreja. Cada estrela dessa representa um pastor de cada igreja. Então Cristo está se identificando como soberano da igreja, tanto local quanto universalmente. Ele é o cabeça da igreja, pois resgatou com o seu precioso sangue. Efésios capítulo 5, versículo 23, 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 ao 19. Eis porque os pastores no Apocalipse são representados como as estrelas. Esta igreja de Sardes, ela tinha perdido a sua memória. Quando diz, a primeira doença a atingir a igreja em Sardes foi a perda de sua memória espiritual. Ou seja, esses crentes estavam vivendo só do passado. Estavam vivendo só daquilo que tinha acontecido no passado. Eles conseguiam lembrar-se do que recebera de Deus. A exortação do Senhor é urgente, quando diz no verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Então ela perdeu a sua memória espiritual. A situação de Sardes era mais grave do que a de Éfeso. Então esta igreja ainda podia lembrar-se do primeiro amor e voltar ao local onde caíra. Olha a perca de memória. Então é muito importante nós não perdermos a memória
espiritual. Lembra-te, aqui está uma exortação, pois do que nós temos recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. A segunda orientação de Cristo para esta igreja foi o seu desleixo, o seu relaxo. Esta foi a segunda doença de Sardes, o seu desleixo. Embora não sejamos perfeitos, nenhum de nós somos perfeitos. Nossas obras têm de primar pela excelência. Então esta igreja de Sardes, todavia, desprezando o padrão divino, fizera-se tão relaxadamente que o Senhor já não a suportava. No versículo 2, Cristo fala assim: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. No âmbito do reino de Deus, a perfeição e o padrão mínimo aceitável. Nós devemos ser zelosos com a obra de Deus. Esses irmãos estavam fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito, e Cristo fala: olha, eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Vocês não podem ser tão desmazelados assim. Devemos ter cuidado na obra do Senhor. Mas uma palavra que destaca na igreja é o descaso para com o remanescente fiel. Então, no necrotério de Sardes, havia alguns crentes que ainda respiravam, e o Senhor estava preocupado com eles. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jesus, ele queria preservar a vida daqueles poucos homens e mulheres que não haviam contraído as moléstias deste século: o orgulho, a rebelião, o adultério, a fornicação, a heresia, o roubo, a cobiça, a calúnia. É hora de confirmar os que ainda respiram. Confirmemo-los através do quê? Através da palavra de Deus, da oração, da comunhão dos santos e do serviço evangelístico e missionário. Quanto aos que já morreram, que não ouçam a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra recomenda, Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, e levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então era uma igreja aparentemente viva, mas espiritualmente estava totalmente morta. O versículo 5 nos diz: o que vencer será vestido de vestes brancas. Esta promessa é para o remanescente que estava respirando ainda dentro desta igreja. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Misericórdia, né? Vamos perseverar até o fim, para o nosso nome não ser riscado do livro da vida. E o Senhor vai confessar o nosso nome diante do nosso Deus e diante dos seus anjos. Então esta é a promessa para o remanescente fiel, que foi prometida à igreja de Sardes há mais de 2000 anos atrás, mas não é diferente dos nossos dias atuais. A igreja pertence a esses irmãos, esses poucos irmãos que estavam respirando na igreja de Sardes, que não se deixou levar pela luxúria dos demais irmãos daquela época. E a outra promessa é que nós vamos andar de branco juntamente com o nosso Deus, porquanto são dignos disso. Então devemos perseverar
até o fim e não deixarmos a doença de Sardes, a funerária de Sardes, afetar também a nossa vida espiritual. Nós fazemos parte desses irmãos, no versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Cada um de nós representa essas pessoas que não se contaminaram com a abominação da igreja de Sardes. Esta é a palavra. Que Deus abençoe os irmãos, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. A paz do Senhor.